Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. E que bom poder estar com vocês nesta manhã. Juntos vamos aprender a palavra de Deus e invocar o nome do Senhor. Então eu te convido, fica comigo até o final, pois nós temos a certeza de que Deus estará conosco para nos abençoar nesta manhã. Queridos, eu quero pedir a vocês que compartilhem essa mensagem, que dê o teu like, porque quando você aperta no joinha, você envia uma mensagem para essa ferramenta poderosa de que esta palavra é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Então, eu te convido, se você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, ativando o sininho, você receberá uma mensagem como essa a cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, hoje, Ezequiel, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles, e bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebeldes. Queridos, em Ezequiel 12, Ezequiel realizou 2 atos simbólicos relacionados à partida para o exílio. Preste atenção aqui. Ele preparou a sua bagagem e ele comeu e bebeu. Versos de número 17 e 20, até o 20 nos comprova isso. Mas até o verso de número 16, estaremos vendo a preparação de sua bagagem, que é outro ato simbólico. É importante que você entenda que o que vai acontecer agora também está relacionado ao que Deus já havia falado ao profeta no capítulo 4, do verso 1 até o 3. Ezequiel encenou o exílio final daqueles que ainda permaneciam em Jerusalém. Ele continua a dizer que ainda lhe veio a palavra do Senhor, e esta lhe dizia que ele, Ezequiel, habitava no meio de uma casa rebelde, que tendo olhos e ouvidos, não vê e nem ouve. Ou seja, na verdade, não se importam, justamente porque são casa rebelde. E estes acontecimentos foram preditos mais ou menos 5 anos antes. E a razão para acreditar, queridos, que Zedequias recebeu esta mensagem de Ezequiel, mas tristemente recusou, pois também Jeremias havia o avisado de todo este perigo. Preste atenção aqui. Um exilado podia carregar apenas o mínimo necessário. Talvez uma capa, um par de recipientes para alimento e água e uns poucos itens pessoais. Os bens restantes ficavam como espólio para o conquistador. Nenhuma fuga rápida e segura em uma jornada penosa até o local do exílio seria possível se as coisas de valor fossem levadas. Os seus procedimentos todos deveriam ser feitos à vista deles. E por diversas vezes a instrução clara a Ezequiel enfatizava essa preocupação de que tudo o que faria deveria ser à vista deles, pois Ezequiel estava sendo por sinal a casa de Israel. Ah, queridos, a partida à tarde visava facilitar uma saída furtiva sobre o manto da escuridão e também simbolizada pela abertura de um buraco na parede da casa. Ezequiel retrata o esforço frustrado de Zedequias de fugir da Jerusalém sitiada. E isto você pode comprovar em 2 Reis 25, e também no livro do profeta Jeremias, já nos últimos capítulos, quando ele narra o cerco de Jerusalém e a tentativa frustrada de Zedequias de fugir dos seus inimigos.
Veja o que Deus fala com o profeta. Ele deveria também cobrir o seu rosto, um gesto tanto de vergonha como de lamento. Isto sugere também que os exilados nunca veriam Jerusalém novamente, e particularmente que Zedequias perderia o seu sentido de visão. E é exatamente o que acontece com o monarca, pois ele tem os seus olhos vazados e vê os seus filhos mortos diante de si. Ezequiel cumpriu assim todas as instruções. A palavra profética perguntou-lhe se alguém tinha notado algo, se tinha indagado do seu proceder estranho. Ele deveria explicar os detalhes, principalmente relacionados ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel no meio dela. Ezequiel deveria dizer que ele era um sinal para eles e que em breve os estariam imitando, que em breve toda aquela nação estaria imitando nos mínimos detalhes, porque a palavra haveria de se cumprir e eles iriam para o exílio, para o cativeiro. Ah, queridos, o príncipe que está no meio deles tentaria fugir, fazendo uma abertura na parede, da forma como Ezequiel estava narrando em detalhes. Embora os muros de Jerusalém tivessem sido arrombados no tempo de Zedequias, o rei e todos os seus seguidores conseguiram escapar por uma porta. No entanto, Deus estenderá a sua rede sobre ele. Deus é apresentado aqui, nesse trecho do capítulo, como um caçador, um montador de armadilhas. E o apanharão, diz o texto, e serão levados para a Babilônia, mas não haverá com os seus olhos. Isso fazendo-se cumprir a palavra do profeta. O monarca tem os seus olhos vazados. Preste atenção aqui, queridos, pois a palavra de Deus terá o seu fiel cumprimento. Por diversas vezes, Deus fala através do seu profeta. Então, veja aqui, que está agora se cumprindo. Quanto aos seus seguidores e os protetores, toda a sua tropa seriam dispersos e perseguidas também seriam todos aqueles pela fome, pela peste, pela espada. No entanto, Deus deixaria que sobrassem alguns poucos que confessarão as suas abominações entre as nações, para onde eles forem, ali saberão que o Senhor é Deus. Ah, queridos, por diversas vezes, nós que somos estudantes da palavra de Deus, nos deparamos com uma frase muito comum: e saberão que eu sou o Senhor. Repare que ela está associada aos juízos, aos sofrimentos decorrentes às desobediências do povo de Deus, a dor provocada pelos seus atos rebeldes, as provocações, as provações, as perseguições, as fomes, pestes, espadas, guerras. Não seria melhor se eles aprendessem tudo isso, que o Senhor é Deus, sem ter que passar por tudo isso? Mas muitas das vezes é necessário que alguém passe pela prova, que entre na luta para reconhecer o senhorio deste Deus, para se lembrarem do Senhor, para reconhecerem que de Deus não se zomba. Ah, queridos, dos versos 17 ao 20, ainda veremos o comer e o beber, outra ação simbólica. O alimento e a água de Ezequiel eram
presumidamente as rações de fome que lhe foram atribuídas no capítulo 4, do verso 9 até o 11. Sua fraqueza física e seus tremores representam a sorte de todos os que permaneceram em Jerusalém. Novamente, somente saberão que o Senhor é Deus depois que passam pelo crivo da dor, do sofrimento e da perseguição. Que triste, irmãos, que triste realidade. Então o profeta segue realizando aqui este ato simbólico, mostrando que o pão comerão com receio, a água beberão com susto, a terra será despojada de sua abundância. Mas por quê? A explicação está no próprio versículo 9. Por causa da violência de todos os que nela habitam. Tem muita coisa acontecendo em nosso mundo hoje, de ruim, queridos, que ninguém associa com os nossos comportamentos rebeldes, mas com problemas ambientais e outras questões científicas totalmente desassociadas de qualquer vínculo ou viés comportamental contrário às leis de Deus, porque a humanidade se rebelou contra Deus e hoje não quer aceitar que o problema da humanidade é o pecado. Então eu te convido nesta manhã, arrepende-se, volte-se para Deus, para que o Senhor nos perdoe, nos sare e cure a nossa terra. Então eu te convido nessa manhã a orar comigo. Vamos juntos invocar o nome do Senhor. Querido Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, eu te peço, tende misericórdia de nós, Senhor. Que a sua boa mão se estenda sobre nós. Que o teu poder, ó Deus querido, venha, Senhor, nos envolver e nos ajudar nas nossas fraquezas, para que possamos, ó Deus, todos os dias nos voltar para o Senhor e aprender, meu Deus, no teu templo, ó Senhor, o que é bom e reto diante de ti, para que não nos rebelamos, ó Deus, para que não rejeitemos a tua palavra. Senhor, fica conosco nesta manhã, abençoa, meu Deus, a nossa vida, o nosso dia, e nos faz entender a tua vontade a cada dia. Ó Senhor, livra-nos do mal e abençoa-nos. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, dizendo a você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.